Imagine que amanhã, ao abrir o seu celular, você se depara com a notícia que a humanidade perseguiu por séculos. A manchete é curta, direta e eletrizante. Confirmado, encontramos vida em Marte. Nas redes sociais, o clima é de festa. Nas ruas, as pessoas celebram o fim da nossa solidão cósmica. Finalmente, temos a prova de que o universo não é um deserto de pedras e vácuo. Mas, enquanto o mundo comemora, dentro dos laboratórios de astrofísica e nos gabinetes de filosofia, o clima é de um silêncio fúnebre. Para os cientistas que dedicam a vida ao estudo do futuro da nossa espécie, esse pequeno fóssil marciano não seria uma vitória. Seria, na verdade, a pior notícia da história da humanidade. Por que algo tão magnífico quanto a vida extraterrestre seria o sinal do nosso fim? A resposta está escondida em um conceito sombrio chamado o Grande Filtro, uma barreira invisível, um muro cósmico que parece impedir que qualquer civilização avance o suficiente para dominar as estrelas. A grande questão que define se a humanidade tem um futuro ou se somos apenas mais um erro estatístico prestes a ser apagado é: onde está esse muro? Ele ficou para trás, na nossa história, ou ele está bem na nossa frente, esperando por nós na escuridão? Hoje, no universo observável, nós vamos descer até as profundezas do paradoxo de Fermi para entender por que o silêncio do céu noturno pode ser a nossa única proteção. E por que, talvez, apenas talvez, a nossa maior esperança de sobrevivência seja nunca, jamais, encontrarmos ninguém lá fora. Se o universo fosse uma festa gigante, você acha que nós somos os primeiros a chegar ou os últimos que sobraram? Compartilhe conosco nos comentários. Para entendermos o paradoxo, precisamos primeiro entender onde estamos. Em 1990, a pedido de Carl Sagan, a sonda Voyager 1, já na borda do nosso sistema solar, virou sua câmera para trás e tirou uma última foto da Terra. O resultado foi um minúsculo ponto de luz azul claro, mergulhado em um raio de sol. Sagan descreveu esse ponto como um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Ele nos lembrou que cada ser humano que já viveu, cada rei, cada camponês, cada herói e cada vilão viveu toda a sua vida ali, naquele pequeno pixel. Essa imagem é a lição máxima de humildade cósmica, mas ela também levanta uma questão técnica. Se o universo é tão vasto e a nossa casa é tão insignificante, por que parece que somos os únicos que percebem isso? O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Terra tem apenas 4,5 bilhões. Isso significa que houve bilhões de anos para que outras civilizações surgissem muito antes de nós. Se apenas uma fração dessas civilizações tivesse sobrevivido e desenvolvido tecnologia de viagem espacial, a galáxia inteira já deveria estar pulsando com sinais, luzes e megaestruturas. O físico Enrico Fermi, durante um almoço em 1950, resumiu essa angústia em 3 palavras: onde está todo mundo? Essa pergunta simples é o coração do paradoxo de Fermi. Se a matemática diz que o universo deveria estar cheio de vida, por que a nossa vizinhança cósmica parece um cemitério abandonado? Imagine a evolução da vida inteligente não como um caminho gramado, mas como uma escada monumental que sobe em direção às estrelas. Cada degrau representa um salto evolutivo que parece natural para nós, porque estamos aqui, mas que pode ser, na verdade, uma improbabilidade estatística quase impossível. O primeiro degrau é o que chamamos de abiogênese.
É o momento em que a química morta, em uma poça de água quente ou perto de uma fenda vulcânica, se organiza em biologia viva. Moléculas aprendem a se replicar. Isso parece simples, mas nós nunca conseguimos reproduzir isso em laboratório. Pode ser que a vida comece em qualquer lugar, ou pode ser que o salto da matéria inanimada para a primeira célula seja um evento tão raro que acontece apenas uma vez por galáxia. O segundo degrau é a transição da vida simples, procariótica, para a vida complexa, eucariótica. Por quase 2 bilhões de anos na Terra, a vida consistiu apenas em células rudimentares. Foi necessário um acidente biológico bizarro, onde uma célula engoliu outra e, em vez de digeri-la, formou uma parceria simbiótica para que a complexidade surgisse. Sem esse acidente, a Terra ainda seria um planeta habitado apenas por bactérias. Depois, subimos para a multicelularidade, para o surgimento de cérebros, para a manipulação de ferramentas e, finalmente, para a cultura e a tecnologia. A teoria do grande filtro sugere que um desses degraus, ou talvez um que ainda não mencionamos, é quase intransponível. Existe uma barreira que impede a vida de se tornar uma espécie interestelar, um filtro que limpa a vida da galáxia antes que ela possa fazer barulho. Aqui a conversa toma um rumo filosófico profundo. Se o filtro existe, a nossa posição nele muda tudo o que pensamos sobre nós mesmos. Se o filtro estiver atrás de nós, somos a espécie mais sortuda da história do tempo. Isso significaria que já passamos pelo obstáculo que impede todo o resto. Talvez o surgimento da vida complexa seja o filtro. Se for esse o caso, o silêncio do universo é um hino à nossa raridade. Somos o primeiro sucesso em 1 bilhão de tentativas falhas. O futuro da consciência no universo repousa inteiramente sobre nossos ombros. Pense por um momento. Como você se sente sabendo que talvez cada suspiro seu é um milagre que o resto do universo nunca conseguiu alcançar? Isso te traz um senso de propósito ou um medo de falhar? Mas existe ainda uma segunda possibilidade, e ela é a razão pela qual muitos cientistas temem encontrar vida em Marte. Se encontrarmos vida complexa em Marte, digamos os restos de um animal antigo ou uma planta fóssil, isso provaria que a vida surge e se complexifica com facilidade. E se a vida complexa é fácil de surgir, mas não vemos civilizações galácticas, então o grande filtro não está atrás de nós, ele está à nossa frente. Se o filtro está no nosso futuro, isso significa que existe algo inerente à tecnologia ou à natureza da inteligência que leva à destruição. Quais seriam esses filtros futuros? O mais óbvio talvez seja a autodestruição. À medida que uma espécie se torna capaz de manipular a energia das estrelas, ela também se torna capaz de aniquilar a si mesma. Armas nucleares, vírus sintéticos ou o colapso climático. Talvez civilizações sejam como velas. Elas brilham intensamente por um breve momento tecnológico antes de consumirem seu próprio pavio. Mas vamos além do clichê da guerra. Considere a inteligência artificial. E se a criação de uma inteligência superior for o passo final de toda a civilização, e essa inteligência não tiver interesse em exploração biológica? Ou talvez o filtro seja a estagnação do prazer? Por que gastar séculos viajando para Alpha Centauri se podemos conectar nossos cérebros a uma simulação onde somos deuses em um paraíso digital perfeito? Talvez o universo esteja silencioso porque todos os vizinhos decidiram se mudar para dentro de seus próprios sonhos. Aqui, o paradoxo de Fermi se funde com a filosofia do tempo.
Se o futuro já está, de certa forma, escrito nas leis da física, o grande filtro é uma sentença de morte que ainda não lemos. Para aqueles que acham que o filtro é apenas interno, existe uma explicação externa muito mais aterrorizante, popularizada pela ficção científica e levada a sério por muitos teóricos: a hipótese da floresta sombria. Imagine que o universo é uma floresta densa à noite. Cada civilização é um caçador silencioso. Na floresta, a sobrevivência é o instinto supremo. Se você detectar outro caçador, você não sabe se ele é amigável ou hostil. Mas você sabe que se ele for hostil e você não atirar primeiro, você morre. Nessa visão, a galáxia não está vazia, ela está apenas escondida. Aqueles que fazem barulho, como nós, enviando sinais de rádio e placas de ouro no espaço, são apenas crianças gritando na floresta sem saber que existem predadores muito mais antigos ouvindo. O silêncio que percebemos não seria falta de vida, mas o resultado do medo absoluto. Isso nos faz questionar: será que o nosso desejo de contato é uma curiosidade nobre ou uma ingenuidade perigosa? Você acha que deveríamos continuar enviando sinais para o desconhecido ou deveríamos apagar as luzes e ficar quietos? O grande filtro nos força a encarar a nossa própria mortalidade, não como indivíduos, mas como espécie. Se o céu está silencioso, nós somos os únicos guardiões da luz da razão em um mar de trevas infinitas. Carl Sagan dizia que somos uma maneira de o cosmos conhecer a si mesmo. Se somos a única maneira, então a nossa destruição não seria apenas uma tragédia humana, seria a cegueira do próprio universo. Não sabemos se o filtro já passou ou se ele está nos esperando no próximo século, mas sabemos que estamos aqui agora. Temos a tecnologia para olhar para as estrelas e a filosofia para questionar o porquê. Talvez o objetivo não seja encontrar outros, mas garantir que, se alguém algum dia olhar para a nossa estrela, eles vejam uma luz que se recusou a apagar. A busca por vida em Marte ou em luas distantes como Europa e Encélado continua. Mas da próxima vez que você ler sobre uma descoberta dessas, lembre-se, quanto mais simples for a vida que encontrarmos, melhor para nós. Se encontrarmos apenas bactérias, o filtro pode estar atrás. Se encontrarmos cidades em ruínas, essa seria uma péssima notícia. Até onde sabemos, o silêncio do universo é absoluto e a nossa voz é o único som que existe. Está em nossas mãos decidir se seremos apenas um eco solitário que desaparece no vácuo, ou o início de uma sinfonia que vai ecoar por toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda no universo observável. Se você chegou até aqui, você pertence a uma parcela da humanidade que mantém viva a chama da curiosidade e não tem medo de questionar o nosso papel nesta vasta imensidão que chamamos de casa. O que você acha que é o nosso grande filtro? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um centro de debate sobre o nosso futuro. Se inscreva, deixe o seu like e lembre-se, o universo é vasto, mas a sua mente é o lugar onde ele se torna real. Até a próxima.